eu decidi anotar quais foram as 12 lições que eu aprendi nesse ano tão maluco que eu posso dizer sem dúvida alguma, foi o melhor da minha vida. E a lição número 11 é a mais forte e a mais importante. Em 2023, eu mudei 5 vezes de casa, fiz 28 viagens, faturei 17 milhões de reais na minha empresa, desisti de um casamento com tudo pago há 2 meses de subir ao altar, curti muito a vida de solteira, depois eu comecei outro relacionamento com uma pessoa mais famosa que eu. Em primeiro lugar, essa tá tatuada aqui no meu braço. E não é só uma lição, mas é um mantra de vida. O mundo é dos fazedores. Eu digo que o mundo não é de quem nasceu em berço de ouro, o mundo não é de quem nasceu um grande gênio estilo Steve Jobs, o mundo não é de quem dá a sorte de ganhar na loteria. Tudo isso que você se conta é vitimização e pensamento medíocre. O mundo é dos fazedores. Quando você assume que o mundo é de quem arregaça as mangas e faz acontecer, você sai de um estado mental de conformidade ou até pior, um estado de vitimização e reação, de ficar reagindo. Ó, mundo cruel, por que eu estou passando por isso? Por que pra mim é tão mais difícil? E você assume o protagonismo de construir a vida que você quer viver, se responsabilizando por isso. Eu precisei ser muito fazedora no ano passado, quando eu me vi de cama envolvida num relacionamento abusivo, sem forças para viver, literalmente. Foi ali que eu entendi que ou eu agia e me tirava daquela situação, ou a minha vida se tornaria cada dia pior se eu não fosse fazedora, se eu não me responsabilizasse. Então, não espere as coisas caírem do céu, porque Deus faz tudo, menos o que é a sua parte. Em segundo lugar, dinheiro é igual a liberdade. Essa é uma questão que eu entendi em 2012, quando eu e minha família a gente teve que sair de São Paulo, onde eu tinha nascido e crescido, para se mudar para Santa Catarina, porque o meu pai tinha sido demitido da empresa em que ele trabalhava, aqui em São Paulo, e a gente teria que ir para lá para ele ter um emprego, e porque a vida lá no sul também tem um custo de vida muito mais barato. Então, se em 2012 eu entendi que dinheiro igual liberdade e, portanto, falta de dinheiro faz você viver uma vida sem liberdade, sem poder escolher a forma como você vai viver, foi no ano passado que eu pude, de fato, viver isso, porque eu já tinha construído a minha liberdade financeira. Ao decidir sair de um relacionamento abusivo, foi porque eu já tinha liberdade financeira, eu tinha a liberdade de simplesmente fazer minhas malas e me mudar, literalmente do dia para a noite, para um apartamento do meu agrado, na região que eu queria morar, do jeitinho que eu queria morar. Essa não foi a única decisão de mudança de residência que eu fiz em 2023, foram 5, sendo a última para essa casa que eu tô agora, a minha casa dos sonhos, com adega, com cinema, com um closet de princesa, com uma casa muito espaçosa. Mudar às pressas, decorar tudo do jeito que eu queria, pagar multa de cancelamento, de contrato, enfim, e não me estressar com todas essas mudanças são coisas que sim, o dinheiro pode comprar, e isso é maravilhoso, isso é liberdade. Em terceiro lugar, o segredo é parar de buscar por segredo e fazer o arroz com feijão bem feito. Em 2023, eu acho que eu dei mais de 30 palestras, 2 inclusive internacionalmente. Quando a gente vê uma pessoa subir ao palco e dizer que só naquele ano ela fez mais de 17 milhões de reais, na vida ela fez mais de 100 milhões de reais na internet, automaticamente a gente pensa, qual que é o segredo? Eu sei porque eu já estive nesse lugar. E hoje que eu já cheguei nesses números e sou eu que subo ao palco para falar dos meus resultados, hoje eu tô aqui para te dizer, não tem segredo nenhum por trás do que eu faço, por trás da estratégia da minha empresa. Tudo que eu faço é exatamente o que eu ensino nos meus treinamentos de marketing digital. Eu tenho uma esteira de produtos muito bem desenhada, eu soluciono dores de pessoas existentes que têm sonhos, desejos, dores, medos, frustrações. Eu faço isso com um modelo de negócios escalável e lucrativo que é a internet. E a gente não tem medo do trabalho. São os 2 pés no chão, barriga no balcão e o básico bem feito, mas feito.
porque o mundo é dos fazedores. Lição número 4. Tenha um porquê. Um livro excelente para você ler em 2024 é Em Busca de Sentido. Nele, o psiquiatra Viktor Frankl diz uma frase maravilhosa, que é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Em algumas referências, quem diga que essa frase é do Nietzsche, mas enfim. Quando me perguntam como que eu consegui enfrentar um Brasil inteiro contra mim, na época do meme, e ainda sair mais forte, eu sempre respondo sem titubear. Eu não tenho medo de errar quando eu tô agindo em harmonia com o meu propósito, com o que eu acredito, com o que eu acho certo. No momento do meme, que foi 2019, educação financeira, levar isso para os brasileiros era o meu porquê. Então, levantar essa bandeira e ser criticada por todo mundo só me deu mais sangue no olho para mostrar para as pessoas que elas eram manipuladas pela mídia e pelo pensamento medíocre e limitante de que o enriquecimento é para poucos, ou de que para toda história fora da curva certamente existe uma mentira por trás, ou quem ganha muito dinheiro é ladrão, enfim, como foi o caso que fizeram comigo. Ano passado foi mais uma vez de colocar isso em prova. Então, depois de sair de um noivado a 2 meses do altar, com toda a festa paga, festa dos sonhos, vestido dos sonhos, casa dos sonhos, doeu muito. Menos pelo material, mais por enxergar o buraco que eu tinha me permitido cavar. Mas eu encontrei forças num porquê, que seria ajudar mais mulheres a terem a coragem de fazer o que eu fiz, porque são mulheres que se tornaram livres. Foi isso que eu construí na minha vida e foi isso que me alimentou para eu enfrentar o como que eu estava vivendo. Quinta lição: clichês são clichês por um motivo, eles são reais. A gente tem que ter a humildade de parar para visitar o que faz uma coisa se tornar um clichê. Um clichê é um conhecimento de milhares, milhões de pessoas, testado, validado e perpetuado por décadas. Se a gente começar a ouvir um pouco mais alguns clichês, talvez a gente não vai confiar cegamente no senso comum, mas a gente vai pelo menos se beliscar um pouquinho mais, questionar um pouquinho mais. E isso é muito saudável, o senso crítico, a autocrítica. Então, em vez de ficar sofrendo, lembra que atrás de qualquer nuvem sempre vai ter sol. Em vez de ficar se questionando do porquê tal coisa aconteceu com você, lembra que tudo acontece por um motivo. Em vez de ficar apegado ao passado ruim, lembra que há males que vêm para o bem e foca em encontrar esse bem, essa oportunidade que algo ruim te gerou. Então, seja menos dona ou dono da verdade e se belisca um pouquinho mais, ouve o que as pessoas estão falando ao seu redor sobre a situação que você está vivendo, porque essas pessoas elas não estão emocionalmente ligadas à situação. E, obviamente, muita gente já passou pelo que você está passando. Sexta lição: se tornar uma pessoa antifrágil é o melhor passo para a vida leve. Ser antifrágil é pegar algo ruim e transformar em algo bom. Pegar um limão azedo, que a vida te atacou, e a vida sempre nos ataca limões azedos, e fazer uma limonada, uma caipirinha. Quando você consegue, de fato, se tornar essa pessoa, a vida fica tão mais fácil, tão mais leve. Por um simples motivo: você vai perder o medo de errar, já que você sabe que todo tombo vai te trazer, na mesmíssima proporção da dor, uma oportunidade de aprender, de evoluir e, com mais conhecimento, numa próxima, acertar. Viver sem esse medo é muito mais legal, mas muito mais legal. E não sai do vídeo agora, porque as lições que estão prestes a vir são as mais pesadas, as que mais me custaram para aprender e as mais importantes também. Lição número 7. Trabalhe duro até cansar e então descanse. Parece óbvio, mas tem gente que quando cansa, desiste. Quando você não descansa e você entra num piloto automático de uma rotina sem pausa, sem pequenas comemorações das pequenas vitórias, as metas que você está batendo, sem respiro, sem leveza, você está assassinando o seu objetivo de longo prazo, aqueles seus grandes sonhos.
ninguém conquista algo grandioso o suficiente num estado mental e físico de 40%, 50%, 60%. Se você só está conseguindo viver no seu 50%, você só vai conseguir conquistar 50% do seu potencial. E eu digo isso com conhecimento de causa. Eu já tive 2 burnouts. Eu tive uma fase que eu trabalhava tanto, mas tanto, eu tomava remédio para dormir, porque à noite minha cabeça não parava, eu devia trabalhar mais de 15 horas por dia, e era tanto remédio, tão pesado, que de manhã eu parecia um zumbi. Então meu médico nem deixava eu dirigir, eu tive que contratar um motorista pós-burnout para me levar para o trabalho de manhã, porque era perigoso eu dirigir. Em 2022, quando eu tive o meu segundo burnout, eu decidi que eu ia mudar de vida, que aquele jeito de viver não era um jeito certo. E aí eu pedi demissão da empresa onde eu trabalhava e eu fundei a minha empresa, BR Marketing. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, mas eu entendi que saúde mental é importantíssimo. Então, desde o início da minha empresa, eu decidi que saúde mental nunca seria um preço a se pagar em troca de um número, era inegociável. E sabe o que aconteceu? Eu fiz muito mais dinheiro, trabalhando muito menos horas e com muito mais saúde. Se você se permite pausas, você dá tempo para sua cabeça pensar, você permite que seu corpo e sua mente trabalhem no seu 100%, você se torna mais criativa, você busca soluções melhores e aí, adivinha, você consegue atingir 100% das conquistas que o seu potencial mostra que você é capaz de alcançar. E adivinha ainda mais, essas conquistas, elas são muito mais legais, porque lição número 8. Linhas de chegada só valem a pena quando os processos valem a pena. Isso eu já tinha entendido profissionalmente, mas ainda não na parte amorosa. Sabe por que eu decidi sair do meu futuro casamento a menos de 2 meses do altar? Porque eu entendi que eu estava prestes a viver uma linha de chegada de um processo que estava sendo muito ruim. E a linha de chegada, elas duram muito pouco tempo. Uma festa de casamento, que é o sonho da maioria das mulheres, é uma linha de chegada. São 8 horas de festa. O casamento, se Deus quiser, e as 2 partes também, dura uma vida. É muito mais comprido. E aí, dane-se quão legal a linha de chegada é. Quem você contratou para cantar no dia do casamento, o vestido tá vindo de Israel e ser todo bordado com pedras preciosas. Se o depois, o dia a dia, a rotina, o processo for o casamento com uma pessoa errada. Assim como, dane-se quanto de dinheiro você vai conquistar se você tiver que abdicar da sua vida social, abdicar de estar com a sua família, se você estiver doente, tomando remédio para dormir à noite de tanta ansiedade e venvance para acordar de manhã e dar conta da sua rotina insana cheia de urgências. E falando de urgências, lição número 9. Aprenda a entender o que é urgente e o que é importante. Coisas urgentes são coisas que parecem importantes hoje, mas elas são menos importantes daqui 7 dias, menos ainda daqui 30 dias, e elas são irrelevantes daqui 5 anos. Você não vai se lembrar delas. Coisas importantes são facilmente esquecidas hoje, mas extremamente relevantes daqui 5 anos. A mensagem de WhatsApp que você está precisando responder hoje, ela é urgente. Regar o amor na sua casa, entre a sua família, é importante. Você não vai lembrar da mensagem que você respondeu hoje daqui 5 anos, mas a sua família vai estar lá daqui 5 anos. O trabalho que você está trabalhando hoje, o projeto, ele é urgente, mas praticar exercícios físicos, comer bem, cuidar da sua saúde é importante. Daqui 5 anos você vai lembrar. Buscando o equilíbrio, o caminho do meio, a gente sempre consegue chegar lá, dando conta das nossas obrigações, mas colocando sempre em primeiro lugar as coisas que vão realmente nos deixar feliz e construir uma vida com sentido a longo prazo. Ainda sobre esse assunto, número 10. Se estressar é comum, mas não é normal. Outra indicação de livro que eu li em 2023 e que com certeza entrou para o meu top 10 livros preferidos da vida. Quebrando o hábito de ser você mesmo. Nesse livro, eu entendi que se estressar com algum acontecimento, com alguma notícia externa, é algo comum. Praticamente todo mundo reage com estresse, dependendo da notícia que chega inesperadamente diante de nós. Mas
O comum não é normal. A gente tem o poder de quebrar esse que é um padrão químico que o nosso corpo lá na infância, lá na adolescência criou e que ele opera no piloto automático para que a gente assuma o controle das nossas emoções. Esse livro que me ensinou isso e mudou a minha vida. Hoje em dia é muito mais difícil de eu sentir estresse. É algo que eu desviciei o meu corpo a criar. Hoje eu racionalizo. Quando algo ruim vem e eu vejo que eu tô indo pro lado de me estressar, eu consigo quebrar esse padrão. Ficar só reagindo a tudo que te acontece é ser um ratinho de laboratório numa rodinha de rato, sabe? Corre, corre e nunca sai do lugar. Você tem total poder de escolher como reagir às coisas que te acontecem. Porque não se esqueça, a vida é do jeito que você quiser que ela seja. Você é a principal causa da vida que você vive hoje. Você pode ser o Zeca Pagodinho, deixar a vida te levar, ou você pode ser protagonista e construir o que você quer viver. Eu optei por esse segundo caminho, porque a vida que eu sonhava viver não cairia do céu. Ela é muito legal, ela é muito boa. Eu precisei apanhar bastante para entender isso e construir isso. E eu apanhei muito, até entender a lição número 11. Poucas pessoas sabem e realmente têm autoestima. E construir a sua é mais de meio caminho andado na vida. A gente aprende errado o que é autoestima. Não tem a ver com a gente se achar bonita e muito menos com a gente ganhar elogio dos outros. Autoestima, auto, é sobre nós. Estima é sobre como a gente se vê, sobre o valor que a gente se atribui. Não é sobre se arrumar, se olhar no espelho e se achar bonita. É sobre se amar, mesmo nos dias que a gente está aparentando o pior para o mundo externo. Porque a gente sabe do nosso valor. E sabemos do nosso valor independentemente do que estão falando da gente. Quando as pessoas nos elogiam e a gente fica feliz, a gente não está elevando nossa autoestima. A gente está fazendo carinho no nosso ego. Ah, então autoestima é cagar e andar para o que o mundo acha de nós, porque a gente nasceu maravilhosa e ponto final? Não, isso é arrogância, prepotência, falta de humildade e falta de beliscão. Para a gente ter autoestima, a gente precisa antes se tornar uma pessoa de fato de valor. Uma pessoa de valor investe tempo, energia e dinheiro até em conhecimento, em inteligência emocional, em se tornar bom naquilo que se propõe a fazer, em ser uma pessoa interessante, com repertório, com valores, uma pessoa agradável que faz bem para o mundo. E aí sim, quando você se torna essa pessoa de valor, é preciso fazer o exercício de reconhecer esse valor, saber quem a gente é, o que a gente merece e elevarmos o nosso grau, o nosso senso de merecimento, para a gente não tolerar aquilo que não está à nossa altura. Parece simples, mas quase ninguém tem autoestima. E não ter autoestima é destrutivo, nos coloca em relacionamentos tóxicos, em situações tóxicas, nos faz até sermos pessoas tóxicas e faz a gente sentir constantemente uma frustração interna que é difícil de explicar, mas no fundo é isso, é se sentir o cocô do cavalo do bandido. Em 2023 eu me dediquei muito a construir minha autoestima, porque eu sei que foi a falta dela que me colocou no relacionamento ruim que eu vivi. E eu roupei aquilo de paixão. Tem muita gente confundindo paixão avassaladora com falta de autoestima, com dependência emocional, com carência. Cuidado com isso. Construa a sua autoestima. E por último, e sem dúvida alguma, a mais importante. Em 2023, eu fiz a sociedade mais importante que alguém pode fazer na vida. Eu me tornei sócia de Deus. Mas o que é isso, Betina? Sócia de Deus? Tá doida? Eu te disse no início do vídeo que Deus faz tudo, menos o que é a sua parte. Por muito tempo, eu fui a pessoa que fazia tudo. Eu achava que tudo, na verdade, estava 100% em minhas mãos. No ano passado, quando eu me vi numa situação desastrosa, eu estava tão sem chão que eu comecei a recorrer a Deus. E eu fui abençoada com respostas muito claras, uma paz inexplicável e uma alegria que só quem se aproxima de Deus sabe o que é, mas não sabe direito explicar.
Eu venho de uma família bem religiosa. Meus pais sempre, desde pequenininho, eu e meu irmão, eles tentavam estimular a gente a criar essa relação com Deus. Mas eu confesso que eu nunca tive. Eu era aquela pessoa que falava que, obviamente, acredito em Deus, mas no fundo, eu não tinha certeza absoluta. E é por isso que eu acredito que cada um tem o seu momento. Mas eu quero ser a pessoa que te incentiva a buscar por isso, buscar por esse momento. Porque não tem nada melhor na vida do que fazer a sua parte e entregar o resto para Deus. Porque aí você vive em paz, você perde o medo, você entende que Ele tem um plano perfeito para você e que se você estiver ao lado dele, Ele vai te dar todas as ferramentas necessárias para você fazer a sua parte e viver uma vida com sentido, uma vida feliz, uma vida plena, uma vida em paz, com tudo que você sempre sonhou na hora certa. Porque Deus quer sim que você viva tudo isso. Agora me responde, qual dessas 12 lições mais fez sentido para você e qual delas você está precisando incorporar no ano de 2024? Comenta aqui embaixo que eu quero ver qual vai ser a mais mencionada.